Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso estudo deste domingo, aproveitando este ambiente para a gente refazer as forças para o início de mais uma semana dessa grande escola chamada Terra. A gente está aqui para um grande aprendizado e quanto mais a gente estiver preparado para ele, melhor será o nosso proveito. Então, nesse propósito de uma noite agradável, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje eu vou iniciar com esse vídeo aqui. A gente fala tanto em agradecer. Acho que cabe aqui uma colocação, e ela traz isso muito bem, do que realmente é agradecer. O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim, Márcia, eu já sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz, eu sou grato, eu vou na igreja e agradeço sempre. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais e importantes na vida, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Isso vale para qualquer pessoa, independentemente de classe social, de dificuldade real. Qualquer questão, faixa etária, que tipo de crença religiosa possui, que tipo de situação financeira, não faz diferença, nós somos seres humanos. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. E mudar o olhar é mudar o olhar mesmo, porque a gente já nasceu reclamando. Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, o que foi? Chorar. Né? E aí depois disso, estava com fome, chorava. E tem até uma frase que diz que não chora não mama, não é assim? Você queria mamar, você chorava. Acontece que a gente cresceu e é muito desagradável ver um adulto, minha vida não está dando certo, mimimi, as coisas não funcionam, mimimi, minha vida financeira, mimimi, meu casamento, mimimi, e a gente continua chorando até hoje. Acontece que o choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. E você vicia teu olhar na reclamação. E eu costumo dizer que a vida dá mais do mesmo. O que significa isso? Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Se você reclama de problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Se a gente pensar na palavra reclamar, você já pensou sobre ela? Reclamar, é duas vezes, é de novo, não é isso? Estou em recuperação, eu estou voltando num conteúdo. Reclamar é clamar duas vezes. E o que é clamar? Vamos pensar na Bíblia aí. Ele clamou a Deus para resolver um determinado problema, ele pediu com muita força. Reclamar é clamar duas vezes, é pedir com muita força. Se você reclama dos problemas de saúde, você está pedindo com muita força mais problema de saúde. Você está reclamando das dívidas, você está pedindo com muita força mais dívidas. É isso que o nosso cérebro entende. Nossa, perfeitamente. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem e a vida dá mais do mesmo. Então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Eu sei que parece tão simples que as pessoas duvidam, isso não pode ser tão poderoso. Não pode, é simples demais colocar a vida no eixo. Não pode ser assim. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente: a tudo dai graças, agradecei pelo que existe em volta de você. Mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo e a gente não se dava conta disso. Está ali, simplesmente faça o simples e a tua vida começa
a entrar nos eixos. Ao praticar a gratidão, você está no teu cérebro estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto, e aí a vida dá certo. Então essa é a proposta do nosso estudo aqui, trazer esses conteúdos que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. E fica tão corrido o nosso dia a dia que a gente às vezes esquece disso. Então nós vamos trazer aqui várias vezes essas informações para que a gente não esqueça mais. Porque é um hábito, é uma mudança de hábito. Agora é difícil, a gente sempre vai ter que estar lembrando de agradecer. Mas com o tempo isso vai se tornando automatizado. A gente se transforma numa pessoa agradecida, sem precisar fazer força para isso. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Sejam bem-vindos. O propósito desse nosso estudo aqui, vocês vão notar que é um pouco diferente de uma palestra normal, tá? Podem perguntar, o objetivo realmente é tirar dúvidas. A gente observou que as pessoas vinham aqui na casa mais em busca de auxílio do que de conhecimento. Então estavam procurando resolver uma dificuldade e acabavam encontrando no atendimento, mas o atendimento ajudava naquele momento, mas depois de algum tempo estava de volta com a mesma dificuldade. Então a pessoa tinha algo ali que não resolveu. Então a pessoa precisa entender o que ela estava fazendo que causou aquela dificuldade, para que ela não faça mais. Então não é o atendimento que é milagroso, é a nossa mudança. Então quando a gente muda, a causa dos nossos sofrimentos, eles não vão mais acontecer. O atendimento é muito bom para nos auxiliar nessa mudança, porque às vezes é difícil. Algumas são fáceis, mas umas são difíceis. E o que consiste em entender, então, a nossa participação nesse atendimento, né? É entender as regras da vida. Quando a gente está num jogo, se a gente não entende as regras, a gente vai estar sempre perdendo, né? Vai estar ganhando só na sorte. E a gente não precisa mais ganhar só na sorte. Agora a gente pode viver bem, ter uma vida mais agradável, está nas nossas mãos. Como ela falou ali do agradecimento, né? As pessoas não acreditam porque é muito simples. Mas é simples na teoria, é difícil você botar em prática isso. 10 anos seguidos, agradecendo, procurando um motivo para agradecer, e algumas coisas difíceis sempre acontecendo, porque é o objetivo aqui da Terra. Isso aqui é uma escola, a gente está aqui para aprender mesmo. Então é difícil botar em prática, mas vale a pena. E até agora a gente não botou em prática porque não sabia disso. Não sabia que valia a pena. Então a gente está falando agora voltando aqui das religiões, né? Essa lei de causa e efeito, que é uma das grandes regras da vida aqui na Terra, não só na Terra, isso é uma lei universal, né? Ela está no cerne de todas as grandes religiões. Podemos pegar aqui o amar ao próximo como a si mesmo, do catolicismo de Jesus, né? Ou do cristianismo, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Também está lá nas religiões orientais, né, no hinduísmo, não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te a dor. Então isso aqui é uma lei universal, está em todas as grandes religiões. Então não é essa ou aquela religião que vai me salvar. O que vai me salvar é o que eu fizer do que essa religião me traz de informação. Se eu botar em prática, pode ser a melhor religião do mundo. Se eu não botar em prática o que ela diz, não adianta de nada para mim. Perguntaram uma vez a Dalai Lama, até foi acho que o Boff, Leonardo Boff, aqui, o brasileiro, né? Em conversa com ele, perguntou qual era a melhor religião do mundo, achando que ele ia falar que era a religião dele, a oriental, né?
E ele falou, a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Então não importa onde você está, seja sempre, a cada dia, uma pessoa melhor. E esse é um dos princípios da doutrina espírita. Conhece-se, está lá na doutrina, isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, para ser espírita tem que ter mal inclinação, né? Então nós estamos aqui porque a gente precisa disso, não porque a gente é santo. Nós somos os mais necessitados de estarmos aqui. E aqui ilustrando o que ela falou lá do agradecimento, né? Isso aqui é uma pesquisa científica. O Masaru Emoto, japonês, ele fotografou a cristalização da água. Então pegou a mesma água, uma água pura, e colocou em contato com agradecimento, com contato com ódio, ou seja, ele etiquetou aquela água num recipiente e as pessoas passaram por ali e quando liam o rótulo ali, entravam em sintonia com aquela vibração. E isso ficou impregnado na água, e quando ele foi congelar a água, olha o que aconteceu com a água aqui do ódio. Nem cristalizou, né? Virou uma coisa sem forma, né? E o agradecimento já deixou algo simétrico, bonito, né? E nós somos 70% água, então olha o que a gente está fazendo do nosso corpo. Depois arruma um câncer aí pelo caminho e não sabe por quê, né? Aí diz que por que eu, né? Porque Deus fez isso comigo, justo comigo, né? Mas Deus não tem nada a ver com isso, fomos nós mesmos. Por desconhecer isso, a gente causou isso no nosso corpo. E está nas nossas mãos resolver também. Agora a gente sabe como reharmonizar esse campo celular, campo energético. É o que ela falou no início, agradecimento pelo que a gente tem de bom. Então eu estou trazendo alguns textos aqui para a gente refletir nessa nossa caminhada aqui na Terra. Proativos e reativos. Então, até então, nós éramos, na maioria das vezes, reativos, porque a gente não sabia disso aqui. Então, alguém dava um tapa, a gente devolvia o tapa. Você nem pensava, parava para pensar, era uma reação natural. Agora que a gente está começando a entender de amar até os inimigos, isso é forte de Jesus, né? Aí a gente tem que parar e pensar, né? Quando alguém dá um tapa, a gente tem que refletir, né? Por que isso está acontecendo, né? Será que eu tenho alguma participação nisso? Para essa pessoa estar fazendo isso para mim, né? Então a gente começa a responder e não mais a reagir. Pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito, né? Bateu, levou. É olho por olho, dente por dente. Pessoas proativas influenciam o meio, garantem harmonia, direcionam boas energias, independente do que esteja acontecendo, iluminam tudo e a todos ao seu redor. Quando um proativo comete um erro, ele diz, enganei-me, e aprende a lição. Quando um reativo comete um erro, diz, a culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros. O proativo sabe que a adversidade é o melhor dos mestres. É o que a gente está fazendo aqui, a Terra é uma grande escola. E na escola a gente tem lições todos os dias, né? Não vai ser um mar de rosas, não esperem isso da vida. A vida vai trazer um aprendizado a cada dia. E o engraçado é que quando a gente desiste de aprender, né, a vida dá um jeito de ceifar a gente. Isso dá para observar nas praças, né, onde os aposentados jogam dominó, né? Eles não ficam muito tempo lá não. Quando a pessoa desiste de viver, logo ela desencarna para se preparar para uma nova existência. A gente tem que sempre se manter ativo, em aprendizado. Já um reativo sente-se vítima perante uma adversidade. O proativo sabe que o resultado das coisas depende de si, dele mesmo. O reativo acha-se perseguido pelo azar. Então, não que o reativo seja uma má pessoa, ela apenas desconhece as regras da vida e age dessa forma. O proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si mesmo. O reativo está sempre muito ocupado e não tem tempo sequer para os seus. Aí trabalha a vida inteira para dar
uma boa vida para a família, né? E quando terminou de guardar o dinheiro, começa a gastar ele com a saúde que ele deixou ir embora nesses anos, né? Sem cuidar de si mesmo. O proativo enfrenta os desafios um a um. O reativo contorna, vai empurrando com a barriga, no jeitinho brasileiro, né? E nem se atreve a enfrentá-los, né? Tudo é culpa do governo, é culpa do patrão, é culpa da esposa, do marido, é do filho, é do tempo. O proativo compromete-se, dá sua palavra e cumpre. Um reativo faz promessas e, quando falha, só sabe se justificar. O proativo diz: sou bom, mas vou ser melhor ainda. O reativo: não sou tão mal assim, há muitos piores que eu. É mais cômodo, né, a gente se comparar aos outros, né, se colocar, sempre olhar que tem pessoas piores que a gente, né? Mas nesse país, com essa corrupção que sempre esteve aí, né? Eu vou ser corrupto só porque todo mundo é? Todo mundo vai colher o sofrimento disso. Eu não quero, eu não vou ser. Mesmo que todo mundo não seja. E a partir dessa minha decisão, eu não vou mais atrair situações ocasionadas pela corrupção. Então é uma escolha minha. Não é porque o país inteiro é assim que eu vou me justificar, mas todo mundo faz. Mas eu não vou fazer, agora eu sei que não devo fazer. O proativo ouve, compreende e responde. O reativo não espera que chegue a sua vez de falar. O proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. O reativo resiste a todos os que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. O proativo sente-se responsável por algo mais que seu trabalho. O reativo não se compromete nunca e diz sempre: faço o meu trabalho e é quanto basta. Aí a gente vê os funcionários numa empresa, né? Aquele que sempre está reclamando, que queria uma promoção, mas não trabalha um segundo além, não dá nada além do que é exigido dele no trabalho. E aquela pessoa que surpreende, que realmente está ali para fazer acontecer, para dar o seu melhor, aquela vai ser reconhecida. E aí reclama que o outro é porque puxa saco do chefe, ou isso ou aquilo, né? A gente sempre acha desculpa para a gente não estar bem, né? É mais fácil arrumar desculpa do que a gente trabalhar, porque isso exige esforço. O proativo diz: deve haver uma melhor forma de o fazer. O reativo: sempre fizemos assim, não há outra maneira. O proativo é parte da solução, o reativo parte do problema. O proativo consegue ver a parede na sua totalidade. O reativo fixa no azulejo que lhe cabe colocar. Então, não que reativo seja uma pessoa má, como eu falei antes. Ela apenas desconhece as regras da vida e age como tal. Aqui na Terra a gente tem uma grande parcela da população que são os que estão em desenvolvimento aqui na Terra mesmo, que não vieram de outros orbes expurgados, né, porque não fizeram bem o trabalho lá, né? Então o originário da Terra, ele ainda vive nesse ciclo, né, de comer, trabalhar, dormir e se divertir. E trabalhar só para poder comer e dormir e se divertir, senão ele tiraria o trabalho do meio aí, né? Então eles vivem em função disso. E se a gente não cuidar, não está consciente do que está fazendo, a gente se deixa levar por isso. A sociedade chama a gente para viver assim. Alguma colocação? Podemos seguir em frente? Resgate e renovação. É o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? É um texto de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, no livro Encontro de Paz, lição 11, página 53. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesses atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Quer dizer que a gente está aqui ainda para melhorar.
A gente tem muitas dificuldades que a gente trouxe nessa existência para melhorar. Ninguém que está aqui encarnado é santo. Esses não precisam mais encarnar. E quando vem em missão. E esses a gente conhece pela história e dá para contar nos dedos de uma mão, né? Enquanto na escola, somos chamados ao exercício das lições. É o que eu falei antes, né? A Terra é uma grande escola. Ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. É isso mesmo, não tem nada de errado com a nossa vida. E a do outro também não é muito diferente da nossa. E a gente sempre olha, né, a grama do vizinho é mais verde. Parece ser, mas quando você chega mais perto, você vê também que é cheio de defeitos, né? Então, não tem muita diferença entre nós que estamos aqui em experiência, aqui na Terra. É mais ou menos o mesmo nível que a gente se encontra. Reencontrarás afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis. Ou seja, você vai ter perto de você pessoas afins, mas, igualmente, rentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, como esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Então, família é isso mesmo. Família é uma reunião de ex-inimigos, com alguns amigos por perto, para a gente não desistir, né? Tentando se acertar. E toda família é assim. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não tem muita diferença. Então, não é a nossa família que é errada. É assim mesmo. Nessa escola, a gente está para ter esse aprendizado. Aprender a respeitar o outro. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. E isso a gente vê dos outros, né? Representando ali nas mídias sociais que está tudo bem, que a vida é uma maravilha, né? Mas internamente, cada uma das pessoas aqui na Terra tem as suas angústias. Então a nossa vida não está errada, é assim mesmo. O que a gente deve fazer é resolver isso. Então observar de onde vem essa angústia, de onde vem essa dificuldade e mudar esse aspecto. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço e respirarás muitas vezes num ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás que somos trazidos a viver uns à frente dos outros para aprender a amar-nos. Perceberás pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestraste na injustiça entre as sendas do passado a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Então a gente traz para perto da gente essas pessoas que a gente mesmo ensinou a ser assim. Eu tive uma dificuldade no lado profissional, aí fui abrir atendimento, porque eu trabalho com isso, né? E não foi nenhum, nem dois, foram vários, né? E em todos eles, o causador fui eu que estava ensinando eles a serem assim. A serem injustos e passarem a perna nos outros. Então eu só estava colhendo, não posso reclamar. Eu que ensinei eles a serem assim. E agora estou aqui para ajudá-los a mudar, né? Para mostrar que dá de fazer de outra forma, com o meu exemplo. Erguestes hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido, entretanto sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração.
E daí a gente vê as pessoas vindo aqui no atendimento fraterno e reclamando, porque eu faço tudo para minha família e eles só me aprontam, não tem nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento pelo que eu estou fazendo. Diz, André. Quando você agradece, tudo bom vai ficar. Isso. E se você reclama, daí você vai perder tudo, daí você não vai, tipo, você ganhar, tipo, ou você não vai ganhar se você continuar reclamando, ou caso não acontece, ou você vai ficar sem. O teu pai faz isso contigo em casa, para te ensinar a agradecer? E eu me perdi aqui agora. Aqui, né? Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Então, se a gente for esperar para ter o agradecimento dos outros e o auxílio dos outros, a gente vai perder tempo. Tem que partir da gente a nossa mudança. É interior de cada um de nós, não dá de transferir para o outro. A minha vida não vai ficar melhor quando o governo ficar melhor, ou quando o patrão melhorar, ou quando mudar, ou quando ter outro parceiro, ou quando o filho sair de casa. Às vezes a pessoa vem aqui reclamar que o filho está fazendo 50 anos e mora com a mãe ainda, né? E a mãe sustentando ele. Aí você vai abrir o atendimento, ela lá no passado, quando tinha recursos, dizia que ele não precisava trabalhar, que isso era trabalho de escravos, né? Isso não era digno dele. Então ela ensinou ele a não trabalhar, agora está com ele em casa lá, né? Então tudo que está acontecendo na nossa vida tem um porquê. Por isso sempre agradecer o que a gente tem de bom, porque o que está acontecendo de ruim, nós somos os causadores. Se alguém não te compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Seja qual o problema, nunca lhe conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições ante a consciência tranquila e conquistarás sem delongas o domínio do bem. Ama e abençoa. E Jesus falou isso, né? Ama até os teus inimigos. Isso é forte, mas se você for analisar no passado, foi você mesmo que o tornou teu inimigo, por isso que hoje ele está conseguindo te devolver, né? Te ofender, te ferir, te magoar. Então é nossa obrigação amar os inimigos. E o conceito de amor não é de um convívio harmonioso. O conceito de amor é boa vontade, ou seja, não fazer nada para prejudicar aquela pessoa, ter boa vontade ainda por cima, e indulgência, perdoar os defeitos que ela tem, que a gente considera que sejam defeitos, né? E perdão das ofensas. Isso é amar os inimigos, é ter boa vontade para com eles, não querer prejudicá-los, ser indulgente, não julgar e ainda perdoar. E isso é difícil de fazer, principalmente lá em casa, né? Com aquelas pessoas que moram com a gente. Mas é lá o lugar que a gente deve praticar. Porque lá estão os ex-inimigos do passado. Pesado? Algum comentário? Uma pergunta? Diga, André. Sabia? Olha, quando você agradece com gratidão, quando você ama o inimigo, quando o seu inimigo está te provocando, você fala assim: ô inimigo, você tenta ser uma pessoa boa, não fazer bullying, não fazer mal com ninguém. Aí o inimigo tem que ser bom, não é para fazer mal. Se o inimigo fizer mal, aí vai ter que. Olha, se você for o inimigo, daí todo mundo vai gostar disso. Então, ó, ele falou assim: inimigo, eu quero te amar, mas você precisa tentar ser uma pessoa boa. Por favor, inimigo,
seja um bom amigo e boa pessoa para ajudar. É isso aí, né? Ao invés de querer se vingar da pessoa, tentar ajudá-la, né? Muito bem. Esse aqui também é do Chico Xavier. É o Espírito Hilário Silva, Indicações de Paz. São tópicos aqui para a gente levar para o nosso dia a dia todos os dias. Faça o bem que puder. Aliás, está numa das questões do Livro dos Espíritos, não lembro mais qual o número, mas a pergunta é assim, então basta Deus que a gente não faça o mal? E a resposta é um chacoalhão na gente, um puxão de orelha, né? Não. Você deve fazer o bem no limite das suas forças. E completa. E todo mal que advir do bem que você deixar de fazer vai ser debitado da tua conta. Então é sério isso. Então faça o bem que puder. Não se irrite. Porque a gente entende que se alguém consegue nos irritar, tem um motivo, senão não conseguiria, senão a gente compreenderia. Não, a pessoa não está bem, não está legal, está irritada, você compreende, não se deixa atingir por aquilo, né? Aliás, a gente não dá valor à nossa paz, né? A gente deixa qualquer um levar ela por qualquer xingamento, né? Nós não somos donos da nossa paz. E isso é um exercício que a gente precisa fazer para viver melhor. Não deixar qualquer um levá-la embora. Não censure a ninguém, porque às vezes o que eu estou censurando no outro é um aspecto que eu nem estou preparado ainda para enfrentar, e estou julgando no outro, né? E Jesus falou para não julgar. Conserve a paciência. Essa aqui é importante, né? Principalmente lá em casa, né? E a Tatiana sempre está pedindo paciência. Eu falei, para de pedir paciência, tu já tem 4 filhos, um marido, né? Exercita com isso que está aí já, né? Já chega. Porque se a gente pede paciência, Deus não dá paciência, não dá um envelopinho lá, uma cartelinha de doses de paciência. Não, Ele manda pessoas como a gente para que exercite a paciência. Ela não vem de graça, precisa ser conquistada. Desculpe sem condições. É perdoar 70 vezes 7 vezes. Não crie adversários. Adquira amigos por onde passe. Não atrase o socorro possível a quem sofre. Conserve auxiliando para o bem. Converse auxiliando para o bem. Esqueça o mal, seja qual seja. Não se lamente, porque a reclamação vai atrair situações para a gente continuar reclamando. Ensine a prática da bondade, da tolerância, começando na própria casa. Guarde silêncio ante qualquer insulto. Tolere com serenidade a palavra ou o gesto de qualquer agressor. É bonito, mas é difícil, né? Mas precisa exercitar, senão a gente nunca vai conseguir, né? Tem uma história de um mestre oriental que o discípulo dele estava querendo entender a reação das pessoas, né? Como se uma pessoa já era boa, né, o suficiente. Daí o mestre, para ensinar ele conhecia lá as pessoas da vila, e quando viu determinada pessoa vindo, falou para o discípulo, vai lá e dá um tapa naquela pessoa. E o discípulo olhou meio arregalado para ele, mas o mestre falou, vamos lá. Foi lá e deu um tapa na cara e recebeu na hora, tapa de volta. Voltou e falou para o mestre. O mestre ficou esperando. Quando veio outra pessoa que ele também conhecia, disse, vai lá e dá um tapa, faz a mesma coisa com aquela pessoa. Aí foi lá, deu um tapa, a pessoa parou, olhou para ele e deu o tapa de volta. Aí voltou e relatou para o mestre. O mestre mandou mais uma vez para uma outra pessoa que também fazia a mesma coisa, deu tapa e a pessoa pediu desculpas para ele. Ele tinha dado tapa e a pessoa pediu desculpa para ele. Daí ele voltou para o mestre e disse, entendi. Agora eu entendi.
Daí o mestre falou, tem mais uma pessoa ainda, aquela lá, faz a mesma coisa. Aí ele chegou perto da pessoa e depois voltou para o mestre. Não consegui dar um tapa nela. Então, quando a gente muda, você não vai atrair situações de sofrimento. A pessoa não vai conseguir te atingir. Então, aí a gente vê os degraus de aprendizado, né? A gente ainda está no primeiro, né? Ainda dando tapa de volta, né? Entre o primeiro e o segundo, às vezes pensa um pouquinho antes, né? Aceite seus problemas buscando resolvê-los, sem levar problemas para os outros. Então, um problema que a gente não pode resolver hoje, deixa de lado. Pegue ele quando você tiver condições de resolver. Senão a gente não resolve nada, né? Fica preocupado com os problemas que a gente não pode resolver e não resolve aqueles que tem que resolver. Mantenha o seu sorriso de compreensão e solidariedade. Dentro da consciência tranquila, transforme quanto possível o que lhe apareça na feição do mal em benefício concreto. Trabalhe servindo. Não esmoreça diante das provas necessárias, persistindo com o melhor que você possa fazer. Em qualquer obstáculo ou situação difícil, imagine o que Jesus faria ou não faria em seu lugar e prefira estar com Jesus em sua consciência e em seu coração, porque atendendo às indicações de Jesus, nunca perderemos o tesouro da paz. Então, em teoria, é simples. É pagar o mal com o bem, é perdoar 70 vezes 7 vezes, é não julgar. E a gente não faz isso, mesmo nós que trabalhamos aqui na casa espírita, mesmo entre a gente aqui, às vezes a gente se deixa levar e não segue essa observação. Isso é geral, né? Aqui, na nossa casa, no trabalho. É só se colocar no lugar de Jesus, não querer ter razão, querer ter paz. Diga, André. Quando você dá um tapa em alguém, ou você dá um tapa em, ou acho que ou dá um tapa em alguém, ou você dá um tapa na sua namorada, ou dá um tapa no seu tio, ou seu pai, ou sua mãe. Aí você vai pedir desculpa se você... Nem deve dar o tapa, né? Se você dá um tapa... Ali o que eu falei foi só o que o mestre queria ensinar para o discípulo, tá? Não é para sair por aí e dar tapa nas pessoas para ver a reação, tá? Sim, sim, tem que pedir desculpas. Né? Aí você não pode continuar batendo, daí as pessoas não vão poder te amar, daí o mestre não vai aceitar desculpa se você continuar, mas se você, olha, se o mestre pedir, se você não fazer mais, daí o mestre aceita as coisas. Combinado, então. Podemos encerrar por hoje, pessoal? Alguma colocação, alguma dúvida? Então vamos encerrar com um passe coletivo, nos colocando numa posição receptiva. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, drenando tensões, preocupações, nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, dissolvendo qualquer concentração de energia densa que possa prejudicar a nossa saúde, ampliando essa energia, mentalizando ela no nosso lar, envolvendo todas as pessoas, ampliando um pouco mais para o nosso local de trabalho, envolvendo todos os que convivem conosco no trabalho também. Que possamos a cada dia nos tornar um pouco mais conscientes do que a gente está fazendo aqui e plantando uma vida cada vez mais tranquila, mais agradável,
É possível, está nas nossas mãos. Depende da nossa decisão, da nossa ação. E nesse propósito, vibrando uma prece, mentalizando uma semana abençoada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa semana a todos e uma noite abençoada. Que assim seja. Tem aviso? Tem sorteio de um livro. 3 livros. Alguém não pegou o número? Levante a mão.